já está próximo. Só dar. Não sei se quantos de vocês puderam ver essa notícia hoje. Saiu a notícia, foi confirmada pelo CERN, do LHCb, a colaboração LHCb, que conseguiu mostrar realmente que apareceu os 70 quartos, né? Mas foi um resultado bastante interessante. Já se esperava que os pentaquartos existissem, né? Já havia indícios, inclusive, de detecção, mas agora foi realmente confirmado, o LHCb confirmou, não nada que marcou o modelo padrão. Porque uma das ideias do LHC é repassar o modelo padrão prevê e ver se existem desvios da física prevista pelo modelo padrão, né? Até agora, com tudo que o LHC fez entre 2009, 2010, 2011, início de 2014, 3 anos e meio de corrida do LHC, ele não chegou a nada além do modelo padrão. Chegou até o Higgs, que era a última coisa que faltava no modelo padrão, então detectou-se o Higgs. Obrigado, Marcos. Antes que eles comecem a dormir, não pega mal, né? Pega mal não é para mim, não, pega mal para a esposa. Oi, cara, obrigado. Obrigado. Tá? E então, assim, não teve nada ainda que contradissesse o modelo padrão. Os últimos resultados, agora que o LHC começou de novo, agora em março, né, março, abril, já correndo a 13 teras. Até então, até 2012, quando o LHC parou para fazer a progressão, ele abril, maio de 2012, ele parou com 8,5 teras. O total, quer dizer, o máximo dele o máximo dele é 14. Então ele agora já está rodando os 13, mas ainda está repassando as experiências anteriores, mas já houve algum indício de algum pequeno desvio, sempre no LHCb. O Atlas e o CMS mediram o Higgs. Né? O Atlas e o CMS, eles são mais feitos para medir diretamente as partículas. O LHCb não, ele vai medir efeitos indiretos. Efeitos virtuais quânticos, você vai estudar a origem da massa. O LHCb é mais uma espécie de um refinamento. O Atlas e o CMS são mais a força bruta e o LHCb é mais para medir precisão. E o LHCb já parece indicar a possibilidade de um decaimento, né, do meson B com meson B0S, com a possibilidade de que haja alguns canais de supersimetria. Mas isso ainda é muito preliminar. Mas por enquanto, vamos dizer assim, o LHC do todo, ele ainda não achou nada que assim, contradissesse o modelo padrão, nem estendesse o modelo padrão. Então, por enquanto, o LHC está de acordo com o modelo padrão, que a gente espera que não esteja. Né? O LHC possa daqui a pouco começar a indicar física nova, que aí tem que se ver o que existe além do modelo padrão. São dimensões extra, é supersimetria, é gravitação quântica, é gravitação quântica de laços, né? Qual é a física além do LHC, do padrão. Então o pentaquartos, ele, no sentido, ele não é que seja uma nova estrutura de 5 quartos, porque o modelo padrão prevê hadrons, né? Baryons com 3 quartos e mesons com 4 no quarto. A estrutura da matéria nuclear é 3 quartos ou quartos de quarto. Esse pentaquarto é como se fosse um estado ligado intermediário entre um objeto com 3 quartos e um objeto com 2 quartos, um quarto de quarto. Então é como se houvesse um báryon e um meson que estão no estado intermediário, mas com um tempo de vida suficientemente alto para se configurar como uma partícula. Porque às vezes todas as partículas são muito instáveis. Essas partículas que são produzidas, elas decaem muito rapidamente. Se o decaimento é forte, o tempo de decaimento pode ser da faixa de 10 a menos 20 segundos. Se o decaimento é fraco, pode ser 10 a menos 10, 10 a menos 8, até 10 a menos 16 segundos. Né? E o decaimento eletromagnético na faixa de 10 a menos 16 segundos. Então, mas se formam esses estados que decaem num tempo compatível com a existência de um estado nuclear intermediário. Esse aí seria o pentaquarto. Isso não tinha sido ainda detectado de uma forma conclusiva, mas agora, hoje foi anunciado o resultado do LHCb.
certo? Então, estou avisando a vocês do que aconteceu agora, durante esse período que vocês estão aqui. E é uma notícia que vai ter consequências importantes para QCD, para física em geral. Né? Bom, hoje, então, nós estamos dia 12, hoje é dia da liberação da França, né? Que é da Bastilha, né? Todo mundo tem o livrinho do CEP, todo mundo tem o Particle Data Group, daquele livrinho? Você tem aí? Você tem aí? Graças a Deus, né? Todo mundo tem ele. Se quem não tiver, vale a pena pedir. Talvez esse ano já está com os dados muito atualizados. Né? Vocês podem pedir isso pelo site direto do Slack. E ele chega de graça para vocês, vocês dão o endereço, ele chega de graça e vem também a agendinha também, você tem agendinha também, Michel. Então, nossa agendinha hoje é mais ficar por conta de a gente começar a perceber como é que o fenômeno eletromagnético funciona e a gente começar a ver como é que a gente pode também, né, propor, construir, vocês também podem colocar criatividade em exercício e, de acordo com a fenomenologia que vocês queiram estudar, construir modelos eletromagnéticos que não sejam exatamente os que estão na pauta da física, mas que possam representar de alguma forma algum fenômeno ligado à interação eletromagnética. Né? Então, o que caracteriza basicamente a interação eletromagnética? Ontem nós paramos mais ou menos no início da década de 50, quando se chegou à existência dos bósons, né? Dos bósons carregados. Vamos continuar sobre isso daqui a pouco. Só queria fazer um parênteses aqui para deixar claro o que caracteriza a interação. Quer dizer, o que caracteriza uma interação. Qual é a diferença entre interação eletromagnética e gravitacional? As duas, né, a nível macroscópico, caem com um potencial, caem com o inverso de distância. O potencial do tipo 1 sobre E, a força do tipo 1 sobre R2. Ou seja, a gravitação que a força eletromagnética. Só que uma das diferenças é que a força eletromagnética é atrativa e repulsiva, a força gravitacional, pelo menos em escalas que não sejam escalas cósmicas, ela é atrativa. A gente sabe hoje que para escalas acima de 1,2 megaparsec, um parsec são 3 anos-luz, o ano-luz são aproximadamente 10 a 13 quilômetros, então megaparsec são cerca de 10 a 19 quilômetros, né? Cerca de 1 milhão de trilhão de quilômetros. Nessa escala de distância, que é 1,2 megaparsec, já o efeito da radiação pura, da energia escura, se faz sentir, e o universo, nessa expansão acelerada, já está experimentando um regime de gravitação repulsiva. Isso para distâncias cósmicas acima de 1,2 megaparsec. Mas para distâncias tipo Via Láctea, aglomerado da Via Láctea, a gente ainda está no esquema, no regime que a gravitação realmente é atrativa. Então a gravitação é atrativa macroscopicamente e o eletromagnetismo pode ser atrativo por repulsivo. Então essa já é uma diferença. A outra diferença que a gente tem que olhar bem para a interação, isso aí já marca, né? Porque e o grávido é diferente do fóton. O fóton tem spin 1, todo mundo sabe lá da física 4, né? A polarização, o fóton tem duas polarização left e right, né? Quando é circularmente polarizado, tem spin 1, então o fóton é uma partícula de massa zero, spin 1 neutra, e por ser uma partícula de spin 1, ele faz a mediação de uma interação que pode ser atrativa ou repulsiva. Já no caso da interação gravitacional, se a gente quiser olhar a nível microscópico,
haveria duas possibilidades para a gravitação. Que a gravitação fosse mediada por um spin zero, como é o caso aqui do Meson P, ou então por spin 2, que distingue o spin zero do spin 2. Por que a gravitação, por que o gráviton que a gente espera medir tem spin 2 e não tem spin zero? Porque nós temos um experimento físico que é o encurvamento da luz, né, frente a um campo gravitacional, o experimento de Sobral, né, de 1919, que era uma previsão da relatividade geral, que a luz, né, ou a radiação eletromagnética em geral, ela interage com o campo gravitacional sendo encurvado, que é chamado bending, né, dos raios de luz. Esse experimento ele também é suficiente para mostrar por que o gráviton não pode ter spin zero. Porque se o gráviton tem spin zero, a luz não se encurvaria no campo gravitacional. A luz não interagiria com o campo gravitacional, que a relatividade geral diz que produz. E então, o spin 2, não, com o spin 2, se o gráviton tem spin 2, o spin 2 é capaz de fazer a luz se encurvar no campo gravitacional. Então, a gente vai caracterizando as interações pelo tipo de mediação, né, que ela deve colocar. Então, a interação gravitacional a nível microscópico. A interação gravitacional, quando a gente fala do gráviton, está falando de uma interação a nível microscópico, que é a gravitação quântica, né? Então, ela é mediada pelo gráviton. E o gráviton, então, que a gente espera medir, ele é uma partícula de massa zero, ele é eletricamente neutro e ele tem spin 2. Claro que hoje a gente espera poder medir, a gente já espera das teorias mais estendidas que haja grávitos massivos também. A gravitação não prevê. O gráfico mínimo da teoria de Einstein, a gravitação einsteiniana, a gravitação descrita pela relatividade geral como Einstein escreveu, ela pressupõe um gráfico de spin 2 e massa zero. Mas hoje a gente sabe que teorias mais fundamentais para a gravitação, como teoria de cordas, por exemplo, elas dizem que, além do gráviton de massa zero, deve haver grávitos massivos. Esses grávitos massivos, que também deve haver, não foram detectados ainda, eles espera-se, está na agenda do LHC. Então pode ser, quer dizer, espera-se que o LHC possa ter resultados que vão medir esses grávitos massivos, não diretamente os grávitos massivos. Pois não? Existe alguma necessidade de que a gravidade seja mediada por gravitons mesmo, ou você poderia ter uma teoria de gravitação quântica mesmo sem gráviton? Mas sem gráviton, mas com uma outra partícula intermediária. Poderia ser spin zero. Gravitação escalar. Sim, é possível também. Você pode... Agora, quais são as limitações, né? Quais são os prós e os contras de uma teoria com gráviton escalar ou de uma teoria com gráviton de spin 2? Que, do ponto de vista macroscópico, a diferença não é tão sensível. Mas se a gente for olhar do ponto de vista microscópico, pensar o que realmente é a gravitação quântica e o que a gente espera de uma gravitação quântica se nós quisermos descrever plenamente por um formalismo de teoria quântica de campos. Então, o spin 2 é mais adequado por uma questão, vamos dizer, eu diria uma questão assim, até mais técnica ligada à renormalização. Tá? Mas existem modelos na literatura, existe uma corrente na literatura que trabalha com a possibilidade do gráviton não ter spin 2, ser um gráviton escalar. É a chamada teoria escalar da gravitação. Tem a teoria tensorial escalar da gravitação. Tem muitas versantes sobre a teoria de gravitação quântica. Ninguém sabe ainda qual é a melhor teoria de gravitação quântica. Não temos ainda um consenso. Essa é a teoria de gravitação quântica. Então existem várias frentes, né, de investigação, várias explorações. Existem grupos que trabalham na direção dos spin 2, tem grupos que trabalham na direção dos grávitos massivos, torção dinâmica e gravitação escalar tensorial, gravitação escalar. Tem muita abertura ainda. A teoria de cordas, por exemplo, se nós, você tem que se filiar. Se você adotar o partido das cordas, você pode não adotar também, mas se você eu vou na direção da teoria de cordas, então, da teoria de cordas, a gravitação que emerge é uma gravitação de spin 2. Mas se você falar, não, eu não sou a favor da teoria de cordas, eu prefiro uma outra formulação, que para mim a gravitação quântica pode vir, por exemplo, da loop quantum gravity.
Aí na loop quanto gráfico você tem mais abertura, né? Você pode inclusive ter um spin 2, um spin 0 também. Tá? Então, essa é Gabriel, né? A pergunta do Gabriel é boa nesse sentido. Não há um pensamento único em torno da gravitação quântica. Pois a pergunta é, afinal de contas, o que é a gravitação quântica? Se sabe hoje, já está claro para nós hoje, que a gravitação quântica não é quantizar a teoria de Einstein. Esse foi o primeiro momento, né, quando tinha a teoria da relatividade geral. Até a década de 80, se insistiu muito que a gravitação quântica fosse a quantização da teoria de Einstein, mais alguns adendos. Com o advento da supergravidade, no início da década de 80, né, a supergravidade, vamos chamar de supergravidade de Carlos Aquário, e mais as teorias de Corda, a partir de 84, já ficou claro que a gravitação quântica não é quantizar a gravitação de Einstein. A gravitação de Einstein ela é apenas uma manifestação macroscópica da gravitação. Da mesma forma, a força de Van der Waals entre as moléculas é uma força completamente diferente da força colombiana. A gente tem a força de Van der Waals, tem até componente que cai com 1 sobre R6, 1 sobre R5, depende do spin. Então a força efetiva, quer dizer, com um objeto mais composto, mas com uma carga elétrica final, a interação eletromagnética ela não tem um perfil colombiano. Então a gravitação é a mesma coisa. A gravitação ela tem um perfil de newtoniano e einsteiniano, se a gente pensar na gravitação macroscópica, de grandes escalas. Mas agora quando a gente pensa que você vai no interior do núcleo, no interior do núcleo você vai para o interior do próton, no interior do próton você vai para o quark, do quark você vai para o préon, e aí você começa a perceber uma gravitação a distâncias muito pequenas. Então, isso não é a teoria de Einstein. Então, é só essa... Obrigado pela tua pergunta. Então, agora, o eletromagnetismo, a interação eletromagnética, que é o objeto aqui do nosso interesse, a gravitação eletromagnética ela é descrita pelo fóton. E, em geral, o que a gente aprende nos cursos é que o fóton tem massa zero, o fóton tem carga zero e o fóton tem spin 1. Então, por ter spin 1, ele vai mediar uma interação que pode ser atrativa ou repulsiva. Mas a gente sabe que não é só fóton de massa zero que existe. Claro, o fóton livre, o fóton que vem do Sol, esse fóton que está nos iluminando aqui, esse fóton é o fóton de massa zero. Mas a gente sabe que certos materiais, dependendo do meio onde o fóton se propaga, o fóton pode adquirir massa. Então, num material supercondutor, quando os elétrons estão em interação, né, e começam a entrar no regime de supercondução, o eletromagnetismo muda, ele transita para uma nova fase onde o fóton é massivo. É o que acontece, o que caracteriza o fóton massivo, a gente vai falar sobre o efeito disso na corrente, é o efeito Meissner. Então, esse efeito Meissner é um efeito que está associado aos supercondutores e que consiste na expulsão do campo magnético do interior do condutor. A gente sabe que nos condutores, o campo elétrico no interior é zero, mas o campo magnético penetra. No entanto, quando o condutor se torna supercondutor, o campo magnético é alto. Já estou lá, fala. Você citou, nesse caso, o fóton ganha massa. Ontem o senhor disse que sempre massa está ligado com carga. Isso. Então, nesse caso, o fóton ganha carga também? Não, porque você pode ganhar massa, e você tem objetos objetos neutros que são massivos. Não necessariamente a carga chama massa. A discussão é se você teria objetos carregados que têm massa zero. Ter massa e ter carga zero não é um problema. A questão maior é você ter carga e não ter massa. Mas, quer dizer, o fóton pode ganhar massa, mas ele mantém a carga zero. O efeito Meissner, ele não adquire carga. Tá? O efeito Meissner, então, expulsa, ele é caracterizado pela expulsão do campo magnético do interior do supercondutor. Então, essa expulsão, ela é acompanhada, e aí, quando o campo magnético consegue penetrar no condutor, ele só consegue penetrar nas primeiras camadas atômicas. O comprimento de penetração, ele está associado à massa do fóton. Então, a massa do fóton, ele está associada ao inverso, vamos colocar assim, do comprimento de penetração do campo magnético no interior de um condutor. Então, a gente pode transitar por um regime da eletrodinâmica onde o fóton ganha massa. E a pergunta é, como é que eu coloco essa informação nas equações de Maxwell? Então, se a gente pegar, por exemplo,
A equação de Maxwell, tá? Vamos pegar, vamos escrever ela pelo menos um dia no curso. Né? Eu vou escrever aqui. Vamos pegar as equações de Maxwell na forma tradicional no sistema internacional. Então, a divergência de E, vapor, Faraday Lens. Sabe que a corrente é conservada, né? Então, essa aqui é a equação de continuidade que descreve a conservação da carga elétrica, e depois nós temos também as expressões aqui dos campos em função dos potenciais. Essa aqui é a equação de continuidade, e aí nós temos equações aqui são as mais importantes, porque essas equações é que nos permitem, por exemplo, fazer a transição do eletromagnetismo para dimensões distintas. Por exemplo, hoje nós temos vários fenômenos na física da matéria condensada que mostram que é preciso conhecer o eletromagnetismo em duas dimensões planares. Se o mundo não tem a terceira dimensão, se a gente vive num mundo planar com apenas duas dimensões espaciais, e o tempo, obviamente, né? Então nós temos um mundo com tempo e duas dimensões espaciais, como fica o eletromagnetismo? Ou se eu tenho um mundo com mais dimensões? Hoje a gente sabe que essa física fundamental ela parece indicar a existência de 5 dimensões, 10 dimensões. Como seria o campo elétrico, como seria o campo magnético num mundo de 2 dimensões ou num mundo de 5 dimensões? Então, aquelas equações, nós vamos falar sobre isso aqui. Então, aquelas equações são guias para nós, é importante nesse sentido. Então, na matéria condensada, pois não? Não, essa se houvesse um mundo sem tempo, teria... Você pode, vamos dizer, você pode pensar no sem tempo de duas formas, ou no regime estático. Você tem um mundo onde tudo é estático, você pode colocar dessa forma. Agora, física sempre é uma boa pergunta, até filosófica também, né? Porque física é evolução. A gente sempre imagina, quando você está falando de física, você está sempre procurando escrever a evolução de um sistema a partir de condições iniciais. O que a gente espera da física? A gente espera que você conhecendo, não conhecendo exatamente, mas tendo informações sobre um sistema num certo instante de tempo, você tenha equações dinâmicas que regulem o comportamento desse sistema e que você possa ter informações desse sistema a partir dessas equações e das condições iniciais em tempos futuros. Ou seja, a física é evolução. Reformulando a pergunta, então, se você tivesse 2 ou 3 dimensões de tempo. Isso é importante também, vou falar sobre isso agora. Então, deixa eu falar primeiro sem tempo e depois com mais tempo. Você não gosta de um tempo só. É o cara que vive fora do seu tempo. No bom sentido. Fala aí. Só uma questão assim, no caso a massa da partícula ela vai influenciar a magnitude da interação. Por exemplo, a força eletromagnética, você consegue sentir ela bem longe por causa da massa zero. No caso ali desse ganho de massa de fóton, o que acontece? Deixa eu primeiro falar da questão dele, já a questão fiquei fora. Isso aí está inevitavelmente na gente falar sobre essas coisas. Então, por exemplo, se você não tem tempo, então é isso. Se você imaginar o que é um sistema físico onde não existe a noção de tempo. Se você não consegue falar de tempo, provavelmente você não consegue falar de energia. Então, fica a questão, o que é um mundo sem tempo, né? É um mundo que todas, sendo feminista, sendo machista, todas as mulheres desejam, o mundo da eterna juventude, né? Ninguém tem tempo, não envelhece, né? Mas a gente não sabe fazer física. Num mundo onde você não tem a dimensão, como pelo menos um parâmetro de evolução que você possa chamar de tempo. Agora, se você tiver 2 tempos, isso é ficção ou isso é física?
vamos lá, tem duas maneiras de você pensar isso. Tem quem diga que é ficção. Pode ser o seguinte, você pode introduzir o segundo tempo para você fazer algum estudo e você depois, no final, tira esse tempo. É um truque, você pode usar o segundo tempo como um truque matemático. Onde é que isso aparece? Ou, realmente existem dois tempos. Por exemplo, a escola russa, Sakharov e o grupo dele, eles trabalham, por exemplo, eles têm uma linha de trabalho muito densa e respeitada sobre a existência de mais tempo. Como e aonde. Se você pegar as vizinhanças de um objeto astrofísico extremamente macio, por exemplo, uma estrela tipo uma supernova, que vai entrar em colapso, ou se você está nas vizinhanças de um campo gravitacional muito intenso, você pode ter um fenômeno na relatividade geral que se chama transição de assinatura. Uma dimensão que, sob condições normais, é uma dimensão espacial, ela vira uma dimensão temporal. É como se uma régua virasse um relógio. Na relatividade geral, de repente, a régua passa a contar o tempo. Então, segundo Sakharov, seu grupo, né, tem Arifyeva, Volovich, um grupo grande que trabalharam bastante sobre isso na década de 80, século 70, 80, eles têm uma linha de trabalhos que é realmente fazer física em situações onde você tem mais de uma dimensão temporal. Aí você vê o que é a mecânica em presença de dois tempos, o que é o eletromagnetismo em presença de dois tempos. Até que as teorias de corda mostraram que em certos regimes você realmente tem o aparecimento de um tempo a mais. Alguns trabalhos da década de 90. Então, hoje em física, a gente pode considerar física com extra times. Não tem uma linha de trabalho sobre física com tempo hoje. Tem um autor chamado Isaac Barthes. O Isaac Barthes, ele trabalha na linha de física com mais tempo. Só que o tempo extra que ele introduz é um tempo fictício. Mas para essa linha de trabalho dos russos, não. O segundo tempo é um tempo físico. A questão é, transportando isso para um sistema biológico, qual é o tempo onde você envelhece? Então, qual é o tempo que realmente parametriza a evolução temporal desses sistemas? É uma combinação dos dois tempos, é uma média geométrica dos dois tempos, é um dos tempos. Então, você tem hoje uma linha bastante próspera de investigação sobre física em mais dimensões temporais, mas nenhuma com física com zero tempo. Sempre você precisa de um parâmetro para governar ou para descrever a evolução do seu sistema, certo? Então, se você quiser, por exemplo, se alguém quiser se interessar por alguma coisa sobre extra times, vocês podem olhar Isaac Barthes, podem olhar a linha de trabalho do Sakharov. Essa escola aqui trabalhou coisas muito interessantes sobre extra time. Legal? Agora, a tua pergunta aí, Sra. Márcia, se é importante, eu vou falar já. Vai vir no fluxo das ideias aqui. Então, vamos nos pegar isso, porque muitas vezes, sobretudo quem faz essa física, está na física mais básica, a gente ouve muitas vezes, repetidas vezes, o professor da gente falar, e é um período da formação, o cara falar para você, o que conta no eletromagnetismo são os campos, E e B. Essas são as grandezas fisicamente mensuráveis. Os potenciais não são físicos. A gente chega a ouvir as pessoas falarem isso. Faz parte da educação, até, sei lá, 15 anos não pode falar de sexo, depois libera, mas então até uma certa idade você não pode pensar que o potencial tem sentido físico. Cara, não, o que é importante é o E e o B, o rotacional, o φ, esses são potenciais. Em geral, o que a gente passa física 3 toda calculando E e B. Dificilmente você calcula o potencial vetor, você calcula os campos, porque a gente é educado a pensar numa fase que o eletromagnetismo está nos campos, não nos potenciais. Na verdade, não, é o contrário. O eletromagnetismo está nos potenciais. Os potenciais é que são fundamentais. Nós temos 6 campos, 3 componentes de E, 3 componentes de B. 6.
Com os potenciais, nós temos 3 componentes do ar e um φ. Então, nós temos 4 potenciais, 4 componentes do potencial e 6 componentes do campo. Se o fóton tem spin 1, ele tem polarização mais 1 e menos 1, ele só tem 2 graus de liberdade. O fóton só transita com 2 graus de liberdade. Se eu descrever em termos de A e B, tem 6 componentes. Eu tenho 6 variáveis físicas para descrever 2 graus de liberdade. É demais. Se ele tem os potenciais, φ e A, eu tenho 4 para descrever 2 graus de liberdade. Mas existe uma coisa chamada invariância de calibre que me diz que eu posso sempre escolher essa condição aqui. 1 sobre C2 ddt do φ, do potencial escalar, mais a divergência do ar, igual a 0. Então, essa condição aqui, ela faz me reduzir de 1 mais 3, 4 coordenadas. Com essa condição aqui, eu reduzo de 4 para 2. Então, realmente, meu fóton tem 2 graus de liberdade. E eu tenho 4 componentes, 4 coordenadas, 2 coordenadas independentes para descrever. Eu não posso fazer isso para E e para B. Então, a descrição do fóton, microscopicamente, ela não pode ser feita em termos de campos elétricos, ela tem que ser feita em termos dos potenciais. Então, do ponto de vista da física microscópica, da eletrodinâmica, vamos dizer, do ponto de vista mais da mecânica quântica, os campos estão fora da descrição dos potenciais. Quem já fez mecânica analítica aí, quem está fazendo mecânica analítica, está estudando sobre formalismo hamiltoniano, formalismo lagrangiano, vocês já devem ter visto, e quando a gente escreve, como é que a gente escreve o movimento de uma partícula carregada num campo eletromagnético? A gente coloca aqui esse hamiltoniano aqui. O hamiltoniano da partícula livre, hamiltoniano é energia cinética, a partícula livre só tem energia cinética. Então está lá. Ou se eu tenho um potencial. Então, o hamiltoniano do sistema é a energia total do sistema, energia cinética mais energia potencial. Mas aí a gente diz o seguinte, essa partícula que tem massa M, ela também tem carga elétrica. E eu vou colocar um campo eletromagnético aqui. Um campo L e um campo B. Um campo eletromagnético externo, genérico. Como é que eu introduzo o campo nessa descrição? Então, a gente tem uma coisa chamada prescrição do acoplamento físico, que diz o seguinte, eu vou pegar o hamiltoniano vai passar a ser isso aqui. Onde tem um momento, eu escrevo T menos a carga da partícula ao quadrado sobre 2. Acrescento ao hamiltoniano a energia de interação da carga com o potencial e mantenho aquele potencial externo. Esse potencial externo pode ser um oscilador harmônico, não é eletromagnético. O eletromagnetismo está aqui. Tá? Então, a própria mecânica clássica, quando a gente vai para o formalismo hamiltoniano, ele mostra para a gente que quem entra no formalismo hamiltoniano, no formalismo lagrangiano, são os potenciais, não são os campos. Os campos estão ligados à força. A força é uma noção mais primária. Né? Ninguém hoje pensa que a interação é uma força. Quando a gente fala campos de interação, interações fundamentais, né? Quando a gente vai descrever uma força na natureza, uma interação na natureza, a primeira visão, quer dizer, a visão aristotélica era que a força era a velocidade. A velocidade é o reflexo da interação. Sabe que isso caiu. E aí, Newton introduziu a noção de força. Então, a força representa a interação. Mais à frente, a gente substitui a noção de força pela noção de um potencial. Então, na formulação lagrangiana, na formulação hamiltoniana, a força não aparece. Quem aparece é a energia, é o hamiltoniano, energia cinética, energia potencial e, portanto, os potenciais. Aí sim, a partir do hamiltoniano ou do lagrangiano, nós tiramos as equações de força. E aí, ao derivar as equações de força, quem aparece são o campo elétrico e o campo magnético. Mas então o campo elétrico e o campo magnético, eles são uma segunda visão do problema eletromagnético. O eletromagnetismo, ele reside nos potenciais. A física do fóton, ela está no φ, ela não está no E. Ela pode também ser descrita em termos de A e B, mas é uma descrição mais clássica que não é compatível, por exemplo, quando você vai para a mecânica quântica. Então, nós podemos fazer física clássica, tanto olhando, quer dizer, vou fazer física clássica ou mecânica quântica olhando para o φ e para o A. Mas na mecânica quântica, realmente, eu tenho que abrir mão do E e do B. Então, é sempre bom vocês já começarem a se habituar a trabalhar com os potenciais. A partir dos potenciais, a gente gera os campos. E aí,
se os campos satisfazem as equações de Maxwell, tudo bem. Então, vamos partir sempre desse pressuposto. Mas aí a questão é, onde é que eu posso introduzir a noção de um fóton massivo? Então, vamos colocar aqui a primeira extensão, aí, que a gente chama de extensão do eletromagnetismo, que é a introdução da possibilidade de a gente transitar num regime onde a interação eletromagnética fica com um alcance mais limitado por causa da introdução. Vamos ver por que pode acontecer isso. Então, nesse sistema de equações aqui, então Maxwell, vou deixar Maxwell lá para efeito de comparação. Então, essas equações que nós introduzimos para poder descrever o aparecimento de um fóton massivo são chamadas equações de Maxwell-Proctor. Então, o sistema de Maxwell-Proctor, ele funciona da seguinte maneira. Então, divergência aqui, campo elétrico, e aqui vai aparecer uma contribuição que vem do potencial, que é o potencial φ, né, gradiente de φ, é o campo elétrico. Então, aqui tem um potencial. E aqui nós temos a distribuição de nada. Então, vamos ver qual é a consequência de introduzir esse termo aqui nas equações de Maxwell. Bom, aqui não muda, que essas equações aqui são as equações chamadas homogêneas, elas não dependem da presença de uma fonte, elas são equações estruturais. Essa equação aqui, do ponto de vista dos potenciais, essas equações aqui não precisavam nem ser escritas, elas são redundantes. Por quê? Se o B é o rotacional de A, ao tirar a divergência de B, a divergência de rotacional é imediatamente zero. E aí essa equação é imediatamente satisfeita. Então, essa equação aqui se torna uma identidade se eu usar essa informação. E se eu usar essa informação aqui, se eu tirar o rotacional do E, o rotacional de um gradiente é zero. Então, o rotacional de E fica menos ddt do rotacional de A. Mas o rotacional de A é B. Então, o rotacional de E dá menos dB dB. Então, essa equação aqui também, que é Faraday-Lentz e Gauss-magnetismo, ela se torna identidade se eu trabalhar com essas equações. Então, essas duas equações substituem plenamente essas. Claro que aí tem um pressuposto matemático. O Vitor está aí presente. Olha o pressuposto matemático. Vitor Hugo, não sei o que eu estou falando. Você está estudando matemática ou não? Então você faz física, né? É o Pico que não está aqui hoje que faz matemática. Não, mas para os matemáticos. Quando é, cálculo 3, quando é que numa função de várias variáveis eu posso comutar as derivadas? Por exemplo, se eu tiver uma função f de x, y, quando é que derivar em relação a x, derivar em relação a y, é a mesma coisa que derivar primeiro em relação a y, depois derivar em relação a y? Normalmente nós dizemos, tanto faz, eu pego uma função, vou pegar f de x igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Deriva em relação a x, depois deriva em relação a y. Ou deriva em relação a y, deriva em relação a x. Vai dar a mesma coisa. É quando o determinante está zero, né? Qual é esse ano? Mas isso já é uma consequência, está embutido aí. A questão está ligada à uniformidade, né? Exatamente, a continuidade das derivadas. Se eu tiver funções com derivadas segundas contínuas, aí vale a comutatividade. Se as derivadas segundas não forem contínuas, isso aí não vale. Por exemplo, se vocês pegarem essa função arco tangente, bom exercício aí, arco tangente y sobre x. Se vocês derivarem em relação a x, derivarem em relação a y, vão ter um resultado. Se vocês derivarem em relação a y, depois derivarem em relação a x, vão ter outro resultado. Por que essa função tem esse comportamento e essa não tem? É a existência de derivadas segundas. As derivadas segundas existem, mas não são contínuas. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque isso aí foi o ponto de partida para Dirac, por exemplo, também introduzir os monopolos magnéticos. Se você quiser introduzir um monopolo magnético, e você disser, para mim, isso aqui é sempre verdade. Mas aí a divergência de B vai ser zero, se isso aqui for, vai ser zero, se isso aqui for verdade, se a divergência do rotacional for zero. Então o Dirac falou, justamente no paper de 31 que eu falei com vocês ontem, ele falou, vamos abrir mão de tanta continuidade na física. A física não é tão contínua assim. Se nós agora tivermos, por exemplo, um potencial vetor que não tem derivadas segundas contínuas, a divergência do rotacional dele pode não ser zero. E é isso que vai ser a fonte do monopolo magnético. E aí, encontrando o monopolo magnético através dessa estrutura de divergência, ele
chega à quantização da carga elétrica. Então, só estou chamando a atenção, aqui nós estamos usando esse fato. Quando a gente chega nas equações de Maxwell e escreve essas duas equações de Maxwell, que aparecem no mundo real, é porque o mundo real, quer dizer, o mundo macroscópico, em geral, ele tem campos elétricos e campos magnéticos que são bastante bem comportados. Mas no interior da matéria, a gente tem campos magnéticos muito obtusos. Por exemplo, todo mundo, não sei se alguém já viu aí no curso básico, mas se a gente pegar as constantes fundamentais da natureza, quais são as constantes mais fundamentais que a gente conhece da física? A gente conhece a velocidade da luz, a carga fundamental, a constante de Planck, vamos dizer, a constante de Newton e a constante de Bose. Vamos dizer que a gente faz muita física em cima dessas constantes aqui que aparecem. Estou só chamando a atenção disso, porque isso aí tem tudo a ver com o eletromagnetismo. Não sei se vocês já perceberam esse resultado, mas é o seguinte, então, aqui a gente faz a gravitação, aqui a gente faz a relatividade especial, aqui a gente faz o eletromagnetismo. O eletromagnetismo funde essas duas constantes aqui. Aqui a gente faz mecânica quântica. E aí, a eletrodinâmica quântica, o eletromagnetismo quântico funde essas três aqui. E aqui a gente faz física estatística, física de muitos corpos, né? Física de muitas partículas. Bom, então se a gente combinar quem é vamos dizer, a carga fundamental, ela está no elétron. Então, se vocês pegarem qualquer tabela de física e calcularem essa grandeza aqui, massa do elétron ao quadrado, vezes velocidade da luz à terceira, e dividirem pela carga do elétron, vezes a constante de Planck, então aqui eu tenho relatividade, aqui eu tenho eletromagnetismo, e aqui eu tenho mecânica quântica. Então, no mundo que seja eletromagnético, relativístico e quântico, calcula essa grandeza aqui. Exercício de análise dimensional. Pega o valor da massa do elétron, multiplica, sistema MKS, por exemplo, multiplica pela velocidade da luz, divide pela carga de 1,6 10 a menos 19 coulombs e multiplica por H cortado, que é H sobre 2. Faz esse cálculinho aqui. Isso aqui dá exatamente, dá aproximadamente a ordem de grandeza disso, é 10 elevado a 17 volts por metro, que é a unidade de campo elétrico. Então, isso é um campo elétrico natural, que ninguém produziu, é um campo que a natureza te dá de mão beijada. Se você pegar o elétron, a carga dele, a velocidade da luz, isso aqui independe de sistema físico, é um campo fundamental que a natureza nos dá. Quando a natureza se configurou, com essas constantes, naturalmente aparece um campo magnético, um campo elétrico fundamental, vamos chamar aqui o campo elétrico é pequeno, é crítico, que é a matéria técnica. Se vocês forem olhar, por exemplo, o campo elétrico, se você pegar o núcleo atômico, que tem uma dimensão na faixa de 10 a menos 15 metros, e se a gente calcular o campo elétrico do núcleo em cima da superfície do núcleo, ele dá dessa ordem de grandeza. Então, o elétron que está no átomo de hidrogênio, ele experimenta um campo elétrico muito alto, que é dessa faixa. Bom, e aí se vocês fizerem o mesmo exercício, todo mundo já aprendeu lá no campo, na física básica, né? Numa onda plana, né? A relação entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético, né? Está ligado pela velocidade da luz. Então, se nós pegarmos essa grandeza aqui e dividirmos por C, 1 sobre C desse campo elétrico, a gente vai ganhar um campo magnético crítico, que é N2 C2 sobre EH cortado. Fazendo esse calculinho também, vocês vão achar que aqui a gente ganha um campo magnético na faixa de 10 a 9 Tesla, que é um super campo magnético. O campo magnético da Terra é 0,25 Gauss, um quarto de Gauss. E um Gauss, 10 a menos 4 Tesla. Então, o campo magnético da Terra é 6 ordens de grandeza, é 0,2, 0,10, uma ordem de grandeza, né? É 1/10 de Gauss, mas um Gauss é 1/10 de milésimo de Tesla. Então, o campo magnético da Terra é 10 a menos 5 Tesla. O
campo magnético da nossa galáxia é na faixa de alguns 10 a menos 3 graus. Nós estamos falando de um campo de 10 a 9 graus. Esse campo aqui é o campo típico de uma estrela de nêutron ou de uma magnetar. Então hoje nós conhecemos estruturas astrofísicas que têm campo magnético dessa imensidade. Magnetars ou pulsares. São estrelas de nêutron. Então são campos magnéticos astrofísicos. Mas a gente encontra um campo magnético dessa ordem no interior da matéria. Né? Então esses são dois campos fundamentais que a natureza nos dá, em função dessas constantes aqui. Por que nós estamos colocando isso? Porque quando a gente vai para o mundo quântico, você imagina um campo de laboratório, um campo magnético de laboratório, não passa. No LHC, por exemplo, o campo magnético que orienta lá os eixos, os feixes do LHC é um campo magnético de 10 Tesla, que já é muito grande. Laboratório você trabalha com campo magnético de 20 Tesla, mas assim, campo magnético confinado, uma região muito pequena. A gente está falando de um campo magnético de 10 a 9 Tesla, mas que tem dimensões espaciais, né? Seria um campo cósmico. Então, na natureza quântica, no mundo submicroscópico, nós podemos encontrar campos magnéticos muito singulares e campos elétricos muito singulares. Por isso que Dirac foi nessa direção. Vamos sair do eletromagnetismo macroscópico, que é descrito pelas equações de Maxwell, e vamos procurar novos cenários, né, para o eletromagnetismo. E aí uma das possibilidades é que esse potencial vetor, ele deixe de ser uma função como a física agora. Todas as funções são sem infinito, infinitamente diferenciáveis. Com funções infinitamente diferenciáveis, a gente faz qualquer coisa. Mas a natureza não é infinitamente diferenciável, sobretudo no mundo quântico. No mundo macroscópico, sim. Mas no mundo quântico, nós encontramos objetos que não são derivados. Quer dizer, o mundo quântico é um mundo feito de pontas, né? Ele é um mundo que muitas vezes é fractal. Então você pode ter problemas sérios com essa física mais suave que a gente estuda, de mais harmônico, tudo é mais funções sem infinito, né? Então, na natureza, a gente pode estar diante desses campos. E é isso que poderia dar lugar a novas visões das equações de Maxwell. Então, mas vamos por enquanto manter a postura de que divergência de B igual a zero, que esse A aqui é bem comportado do ponto de vista matemático. Então, rotacional G continua sendo menos dB. Mas agora todo mundo sabe, quando nós estamos escrevendo isso, nós já estamos comprando, já estamos pactuando com a matemática. Ó, não tem potencial para derivada segunda descontínua. Já está claro que eu já fiz um pacto maligno. Eu estou jogando fora uma função de física. O que eu estou jogando fora com isso? Estou jogando um monte de física fora. Então eu já estou limpando a natureza. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou esquecendo os gelos de Spin, estou esquecendo os condensados de Bose-Einstein, estou esquecendo uma série de físicas que a gente tirou recentemente. Mas a gente está dizendo, eu assumo, vou fazer isso. Por enquanto vou fazer isso porque eu quero ver outras coisas, eu não estou interessado em monopólio magnético. Finalmente aqui, rotacional de B. Na literatura, só para dar uma questão de nome, que às vezes vocês podem encontrar sobre outro nome, esses dois campos aqui, o campo elétrico crítico e o campo magnético crítico, eles são chamados de campos de Schwinger. Não foi Schwinger que descobriu, mas um trabalho muito fundamental do professor Schwinger usou esses campos e a literatura batizou de campos de Schwinger. São esses valores críticos desses campos elétricos e magnéticos que a natureza nos dá. Foi fácil. Essas relações... Bom, você pode fazer o seguinte, jogar com as constantes fundamentais. Você pode dizer o seguinte, por exemplo, fica como tarefa para vocês. Se eu pegar essa constante, G de Newton, elevar uma potência alta, pegar a velocidade de luz, elevar uma potência beta, pegar H cortado, elevar uma potência beta. Se eu pego essa grandeza aqui, não sei quem é alfa, não sei quem é beta, não sei quem é beta.
mas eu quero que essa grandeza aqui no final do dia tenha a dimensão de uma massa, que eu vou chamar de massa de Planck. Então, por pura análise dimensional, né, vocês sabendo que pode pegar G, que tem dimensão. E quais são as dimensões de G? É Newton metro quadrado por quilograma quadrado. C, metro por segundo. H cortado, energia vezes tempo, joule vezes segundo. Colocando todas as unidades aí, elevando a alfa, beta e gama, você quer que do lado direito tenha uma massa. Então, com isso você vai fixar alfa, beta e gama. Você vai ganhar. Então, você pode jogar com as constantes. A questão é, por que eu não coloquei o E aí? Porque eu não estou interessado em misturar eletromagnetismo. Isso aqui, ó, isso aqui envolve gravitação. Isso aqui envolve relatividade. Isso aqui envolve mecânica quântica. Então, no fundo, eu quero misturar relatividade geral, quer dizer, gravitação, perdão, com velocidade da luz e mecânica quântica. Então, eu estou querendo fazer algo que seja uma gravitação quântica. Então, isso vai me dar uma constante importante da gravitação quântica, que é a massa de Planck ou o comprimento de Planck. Se vocês fizerem o mesmo exercício, colocando aqui alfa linha, beta linha, gama linha, e quiserem que isso aqui dê um comprimento, vocês vão fixar as dimensões para o lado direito e dar um comprimento. Isso aqui vai dar G de Newton elevado ao meio, H cortado elevado ao meio, C elevado a menos 3 mil. Se eu pegar essa grandeza aqui, eu vou fixar, se eu quiser que isso aqui dê um comprimento, eu vou fixar alfa, beta, eu ganho um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, alfa linha, beta linha, gama linha, então, quer dizer, isso aqui dá raiz quadrada, no fundo, né, de H cortado, G, sobre C a terceira. Se vocês calcularem isso aqui dá aproximadamente 10 a menos aproximadamente 10 a menos 35 metros, ou 10 a menos 33 centímetros, que é o chamado comprimento de Planck. Então, eu estou interessado aqui, por exemplo, se eu quero fazer alguma coisa que seja eletromagnética e que seja quântica. Então, o que eu tenho do eletromagnetismo? Eu tenho o elétron. Então, se eu pegar, por exemplo, a velocidade da luz elevado a alfa, a carga do elétron elevado a delta, H cortado elevado a gama e a massa do elétron elevado a delta, eu me pergunto, será que eu posso escolher alfa, beta, gama e delta de tal maneira que isso aqui no final do dia dê um campo elétrico? Faz o cálculo e você observa que sim. Então você pode. A primeira coisa que a gente tem que fazer em física é brincar com as constantes. Então elas vão dizer tudo para a gente. Cada constante identifica o regime da natureza. Então, se eu quiser misturar mecânica quântica com relatividade, eu vou pegar H cortado C. Se eu quiser misturar mecânica quântica com relatividade e eletromagnetismo, eu vou misturar H cortado, C, E e a massa do elétron. Se eu quiser botar a gravitação no bojo, joga a constante. Se você quiser incluir temperatura, bota a constante de bolsa. Então, primeira brincadeira que a gente pode fazer é com as constantes. As constantes já vão dar uma ideia de onde você está pisando. Depois você vai escrever as equações, mas você não pode deixar isso, você não pode propor uma física sem saber de antemão o que você quer. Quem vai te dizer o que você está fazendo são as constantes. Se eu vou fazer um problema que envolva a interação fraca neutrino, eu não consigo fazer com isso. Eu tenho que buscar alguma constante da natureza que está ligada à física do neutrino. Aí vocês vão por conta, uma tabelinha lá você tem na sua tabelinha do PDG, vocês vão encontrar lá a chamada constante de Fermi, que é a constante típica dos decaimentos fracos, onde aparecem os neutrinos. Então, se você quiser fazer uma física com relatividade geral, eletromagnetismo e neutrino, misture as constantes. A primeira coisa que tem que fazer é ver as constantes. Depois, com as constantes, você vai fazer a tua modelagem, vai introduzir campos, vai introduzir equações, mas isso é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Saber quais são as constantes que estão em jogo no teu problema. As constantes fundamentais da natureza. Muito bem, então vamos voltar aqui. Então, para nós, né,
nós estamos querendo propor uma descrição eletromagnética onde o fóton, força, é a massa. Bom, aqui então nós estamos colocando, atacar isso aqui, da mesma forma, colocar um parâmetro zeta, vezes A, dizer que algo 0 ε0, então estou propondo esse conjunto de equações aqui, onde psi e zeta são parâmetros. Parâmetros que ainda não dependem, são parâmetros livres que eu vou poder ajustar para saber que física sai daí. Vocês estão entendendo o joguinho que a gente está fazendo? A gente está pegando as equações de Maxwell e tentando fazer a extensão mais simples delas, introduzindo o potencial. Quer dizer, por que eu introduzi esse potencial aqui e não aqui? Por quê? Porque essa equação é uma equação escalar. Então, isso é um escalar, isso é um escalar, isso é um escalar. Isso é um vetor, isso é um vetor, isso é um vetor. Então, eu posso botar o A nessa equação. Certo? Essas aqui eu não posso mexer. Essas equações aqui são como se fossem dois tabus. Ninguém toca. Por quê? Porque elas estão aqui. Eu estou acreditando que eu estou trabalhando no regime da natureza, onde os campos são bem comportados. Então, divergência do rotacional é zero e rotacional do gradiente é zero. Então, essas equações automaticamente estão lá. Certo? Eu só posso mexer nessas duas aqui. Bambina, que elas têm, por favor? 14, tá? Então, vamos começar. A primeira coisa que nós sabemos que, se nós mexermos nas equações de Maxwell, o que mais ou menos também é um tabu, que a gente não quer dizer, pô, cara, tu violou isso. Você não quer violar a conservação da carga, né? Porque a carga elétrica, todo mundo sabe, a carga elétrica, ela é uma lei de conservação da natureza. Amanhã eu vou trazer meu PDG também. Ninguém tem o PDG aí, não. Tem que andar com o PDG na bolsa. Porque na hora do namoro conta. E se na hora do namoro tu faz uma pergunta, namorar com ele, tu faz uma pergunta, né? Olha a tabelinha muito boa. O Sheldon anda dizendo que é parado, não vive bem. Em alguns episódios ele saca o PDG, né? PDG. Eu sempre falo pro meu tio, o Rico Lattes, PDG na bolsa. Quem que eu vou namorar? Entra do Lattes na hora. Praça São Salvador. Então, meu filho comprou a mulher dele na Praça São Salvador. Eu falei, pai, brincando, eu lembrei de você e apertei o Lattes dela tinha. Que ela falou que fazia, não sei o quê. Falei, você faz iniciação, eu faço, eu também faço. Eu vou ver nossos Lattes. Estão sendo felizes, por enquanto. Então, é muito importante. O Rico Lattes, um dia, o sogro sempre vai ter que olhar. Se eu tivesse uma filha, primeira coisa, correr pro lado do rapaz, quer dizer, vamos ver. O resto é bobagem, família, correr pro lado, correr pro lado, conta mais que a família. E vice-versa. E o PDG. Faz física, não tem PDG na bolsa, que isso, cara, na mochila? Não, respeita essa, né? Você tem, não tem? Só esqueceu hoje. Então, se tivesse um filho, eu ia te apresentar. Só tem um, já acabou. Tá bom? Então, é uma brincadeirinha, mas assim, é importante o PDG. Bom, sabe por quê? Porque o primeiro de tudo, lá no PDG, vocês encontram lá atrás, não só as tabelas de tudo, né? Mas vocês encontram assuntos, assim, reviews, revisões de especialistas sobre matéria escura, energia escura, bóson de Higgs, violação de CP, conservação da carga elétrica. Então, se alguém quiser ler o que há de coeficiente de Clebsch de Gordas, dá para S ou N. Então, se vocês quiserem, por exemplo, saber o que há de mais atual sobre a conservação da carga elétrica, sobre a massa do fóton, vocês vão encontrar lá atrás. O PDG é um livrinho pequenininho, vocês ganham de graça e junto tem a agendinha também. Oi, a agendinha desse ano não veio, não. Se viu o PDG novo, é meio azul marinho. Eu queria a agendinha não veio, não lembro. Contenções da crise, né? A crise chegou lá há muito tempo, né? Tá bom, eu vou amanhã trazer o PDG para vocês, tá? Mas já tem, e daqui tudo, né? Para vocês consultarem até as fórmulas para ficar na prova, né? Bom, então, só voltando, se a gente for olhar lá no PDG, a gente vai ter limites sobre essas coisas. Mas uma coisa que é sacrossanta é a conservação da corrente da carga elétrica. A carga elétrica é medida com precisão de 1 parte em 10 a 23.
Então, a violação da corrente elétrica, a conservação da corrente elétrica, quer dizer, nada na natureza em física é zero. Mas você dizer que a equação de continuidade para a corrente elétrica, né, que essa equação aqui, para nós, assim, teóricos, isso aqui é zero. Para o experimental,